Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus a todos, a graça e a paz a todos. Irmãos, esse é o terceiro vídeo da série de vídeos que diz como chegamos até aqui. Eu quero recapitular rapidamente com os irmãos para que a gente não perca a sequência, desses vídeos. Então, no primeiro vídeo, estávamos vendo o porquê da nossa existência, vimos que o Senhor nos criou para se relacionar conosco e... Como sabemos disso? Porque a única coisa que sacia a nossa alma é o relacionamento com Ele. Muito bem. Adão e Eva, no segundo capítulo, estavam no paraíso quando eles pecam e eles são destituídos da presença de Deus. Eles são separados da presença de Deus. Ora, se o homem foi criado para se relacionar com o Senhor, nada mais pode saciar a sua alma agora que ele está destituído da presença de Deus. E o pecado de Adão, Por Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte entrou no mundo. E a morte de Adão e Eva, ela passa para todos. Vimos isso no capítulo 2. E porque passa para todos, por isso todos pecaram. E por isso nós também somos pecadores e também estamos destituídos da presença de Deus. Muito bem, esse foi o primeiro e o segundo capítulo. No capítulo de hoje, a gente vai estar vendo o que aconteceu de Adão até a época de Moisés. E por que da época de Adão até a época de Moisés? Porque o período na qual a morte reinou, diz a Bíblia. A gente vai estar vendo isso aqui. E no meio disso, aquele que acredito ser o principal acontecimento no mundo, que foi o dilúvio. Que, enfim, temos algo a aprender aí e que é muito importante para que entendamos as coisas que sucedem após. Ok? Então eu te convido a ler Romanos, tá? Abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, verso 14. Romanos 5, 14. Como é vídeo, eu já vou dar continuidade logo aqui na leitura, ok? Diz o seguinte: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Era simplesmente isso que eu queria dizer, tá? Aqui ele diz: até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E aqui depois ele vai ressaltar a diferença de Adão para Jesus, o que foi o significado de Adão no mundo, o que foi Jesus no mundo aqui em Romanos, mas a gente não vai se ater a isso agora. O que era importante era entender que a morte, ela reinou no mundo de Adão até Moisés. Por isso que esse vídeo eu faço só para ressaltar um principal acontecimento de Adão até Moisés, que foi o dilúvio. E para isso te convido a abrir sua Bíblia em Gênesis, o capítulo é capítulo 6, verso 5. Capítulo 6, verso 5. E antes eu queria dizer que como a morte entrou no mundo, era ela que reinava, era a violência que reinava e se corrompeu o homem de toda sorte, porque não mais o homem se controlava, mas o seu corpo, a sua carne e sua vontade o controlava, ok? Então no verso 5 diz o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente má. Você percebe que ele fala continuamente má, ou seja, acredito que vieram uma geração, 2, 3, 4, 5 gerações e era má, e era continuamente má. E nada vinha sobre a terra, de maneira que, acredito eu, o Senhor falava: poxa, agora melhorou, agora o homem está tentando se acertar, está tentando ser justo e reto. Mas não, continuamente, a imaginação e os pensamentos do homem, pensamentos maus, pensamentos corruptos se multiplicavam. Verso 11: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, diz a palavra. E no 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Ou seja, o homem fazia o que queria, o homem fazia o que sua carne mandava, o que sua vontade mandava, e independente se havia possibilidade de ser justo e reto ou não. E em meio a tudo isso, o que a gente percebe é que a criação do Senhor, o Senhor tinha feito o homem, sua imagem e semelhança, o Senhor tinha feito o homem, com suas próprias mãos, e soprou em seus narizes fôlegos de vida, e teve amor pelo homem por tudo isso, e o colocou num paraíso, e onde não havia pecado, não havia morte, sujeira ou mancha alguma,
E ali estava Deus com o homem, porque luz habita com luz, mas não com trevas. Mas o homem trazendo o pecado, então ele é destituído, ele é separado da presença do Senhor. E Deus, o que ele enxerga? Ele enxerga assim: eu criei tudo isso e agora mal eu posso conviver com isso, porque eu sou luz, eu não me misturo, eu não vou lá. Apesar de eu querer me relacionar com a minha criação, eu não vou até lá, porque lá está sujo, está imundo e é maldito por isso. Então, o Senhor ele vem no verso 6 e diz o seguinte, a palavra: arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E isso mexe um pouco com a gente, porque como que pode a gente retribuir dessa maneira, né? A gente eu falo porque a gente é homem, a gente já pecou também. A gente já foi um desses corrompidos e por mais que você diga que não, é a nossa natureza, é a nossa essência. Você já pecou no seu pensamento, no seu coração, mesmo que você não fez nada visível para alguém. E por quê? Se Ele nos amou tanto e fez nós, sua imagem e semelhança, né? E esse texto causa até certo impacto, porque com tanto amor nos fez e agora tudo estava indo por água abaixo e Ele já falava em destruir a terra. Mas eis que no meio de toda essa sujeira, no meio de todo esse mal, no meio de toda essa mancha, surge um homem que é justo e reto. A natureza dele ainda é pecaminosa, porque ele é oriundo de Adão, ele é filho de Adão. Quando eu digo filho, eu falo assim, ele deriva, ele vem de Adão, vem dessa natureza, vem dessa essência pecaminosa. Mas apesar disso, ele luta com todas as forças para ser justo e reto. E isso não passa despercebido aos olhos de Deus. Eu estou falando de Noé. Foi o único no meio daquela maldade, violência e corrupção que o Senhor achou justo e reto. E você imagina, no meio de tanta exposição à violência, à maldade e corrupção, você tentar ser justo e reto é muito difícil. A gente sabe porque a gente vive no meio disso também. E o que eu quero dizer com isso é que Noé, ele se esforça nesse nível e não passa despercebido aos olhos de Deus. E Deus, acredito eu que, quem sou eu para dizer o que Deus pensa, mas acredito eu que naquele momento ele fala, poxa, apesar dessa natureza, ele briga com todas as forças, ele luta com todas as forças para não deixar a sua vontade ou a sua carne prevalecer, mas para que ele possa ser justo e reto. E como não compadecer com isso, né? O Senhor, a essência dele é justiça, então quando ele vê justiça, ele se compadece ali. E continuando, peço que você leia o verso 8 e 9 comigo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão e justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Percebe que a justiça de Noé, a sua vida reta, né, fez com que o Senhor achasse graça nele e o Senhor ele o chama, porque ele vê ali, acredito eu, uma luz ali no fim do túnel. Não que o homem seja a luz, mas o homem ainda está tentando, pelo menos é um homem, mas ainda está tentando ser algo bom, ser algo justo, algo reto no meio de tanta sujeira e de tanta maldade. E o Senhor o chama. E eu te peço para você acompanhar comigo no verso 13. Agora nós vamos, rapidamente, nós vamos ler vários versículos e eu pontuei os versículos que são mais, vamos dizer assim, mais importantes, não mais importantes, mas assim, os que realmente fazem sentido nessa história para a gente navegar. Tá? Então acompanhe comigo, a gente vai ler uma sequência de versículos agora. E eu vou te falando os versículos, tá? Então versículo 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com toda a terra. Verso 17.
Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. 22. E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7, verso 10. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Verso 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Verso 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia seco morreu. E prevaleceu as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8, verso 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Capítulo 9, verso 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Verso 7. É importante a gente entender isso, tá, irmãos? Frutificai e multiplicai-vos e enchei toda a terra. É um mandamento do Senhor, é uma ordenança do Senhor para com o seu povo, para com Noé ali. Foi o único que sobreviveu, ele e sua família. Ele traz esse mandamento, essa lei a Noé, e a gente já viu o que é a lei do Senhor, né? Pela lei veio o conhecimento do pecado, e enfim... Mas é importante a gente entender que o Senhor nos ordenara para que nós multiplicássemos e frutificássemos essa terra, enchesse toda essa terra. No verso 7 ele diz a mesma coisa: Frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E agora continuando com a história. Verso 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então é bom a gente entender aqui que o Senhor ele não promete que não vai destruir mais a terra. Ele promete, o concerto que ele estabelece é para que ele diz neste concerto, neste pacto com o homem, que ele não destruiria mais a terra por intermédio de água, por intermédio de dilúvio. É isso que ele diz no verso 11, que ele não vai mais destruir a terra. Bem? Verso 13. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. 15. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este, Noé, é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Ou seja, o concerto, o pacto de Deus não é só com o homem, mas é com toda a carne que está na terra. E qual que é o concerto, qual que é o pacto? O pacto é que o Senhor não destruiria mais a terra por intermédio de água ou dilúvio. E ele coloca um arco sobre as nuvens para se lembrar do pacto e do concerto que ele fez com toda a carne que está na terra. Então, quando você vê um arco na nuvem, não é arco-íris, que isso é invenção, não se chama íris. O arco é um arco que o Senhor estabeleceu, é um pacto. Quando você vê um arco-íris, não é íris, quando você vê um arco na nuvem, né, principalmente é mais fácil você ver quando está sol e está garoando, né, não é verdade? Então você olha para aquele arco e lembra disso.
Lembra que aquele é o pacto que o Senhor fez com a terra, de que não destruiria mais a terra por meio de água ou dilúvio. Característica que ele colocou bem quando está garoando e quando tem uma nuvem, justamente para nesse momento ele lembrar que por intermédio disso ele não destruiria mais a terra. Amém? E essa é basicamente a história do dilúvio. Eu achei pertinente compartilhá-la aqui. Muitas coisas aconteceram no meio disso que são relevantes também, mas para esse tema que estamos seguindo, acredito que esse é o principal, é dizer que a terra realmente ela se encheu, a morte passou para o homem, por isso todos pecaram, e aí a terra se encheu de violência, se encheu de pecado, e isso envergonhava o Senhor, isso afrontava o Senhor, e de alguma maneira um homem no meio de tudo isso tentou fazer algo que era a essência de Deus. O que é a essência de Deus? É a justiça. E o Senhor se compadece dele e de sua família. E então, a partir daí, acredito que o Senhor quer começar do zero. E o Senhor abençoava a vida de Noé e de seus filhos e trazia-lhes mandamentos e trazia-lhes instruções para que o homem ande no caminho do Senhor. De Noé para frente, nós vamos ter algumas famílias tementes ao Senhor, porque são gerações de Noé e com certeza de geração em geração essa informação dessa história vai passando e é uma história que dá para você ver Deus nela. Imagina que seu pai ou seu avô passou por uma condição dessa de dilúvio e você vê a mão de Deus e viu porque Deus se compadeceu de sua família, ou seja, porque era justa e reta. Então, porque havia essa informação, ainda haviam homens tementes ao Senhor após isso, haviam homens que seguiam ao Senhor após isso, mas a terra ela continua se enchendo de violência, de pecado, de morte, de afronta, de sujeira e de mancha e se corrompendo cada dia mais. E é isso que mais cresce. Mas sempre havia um que queria seguir o Senhor. Nós não vamos nos ater a essas histórias, mas nós temos aí Abraão, Isaac, Jacó, temos os filhos de Jacó, temos a história de José no Egito, e a mão do Senhor, é possível ver a mão do Senhor na vida de todos esses. Mas não vou me ater a essas histórias. O fato que é chegar já para Moisés rapidamente, porque a morte ela reina até Moisés, tá? Então eu quero só ressaltar que o Senhor ele chama um desses homens, um deles era Abraão, e fala para Abraão que faria dele uma grande nação, e ele mostra para Abraão a terra que habitaria, que é a terra de Canaã, onde é Jerusalém hoje, entre outras províncias e cidades. E o que acontece é que dali para frente o povo de Deus por algum motivo precisou ir para o Egito, e chegando no Egito lá já havia outras crenças, outras liturgias, as pessoas seguiam outras leis, e Faraó era o rei deles e ele que mandava em tudo. Mas o povo de Deus vivia no Egito e não vivia mal, vivia bem. Só que o que acontece é que o povo de Deus lembrou daquela lei de Deus que dizia: frutificai e multiplicai-vos abundantemente sobre toda a terra e enchei a terra. E eles literalmente o faziam. O povo de Deus na terra do Egito cresceu de uma maneira exponencial, de maneira que eles eram muito mais numerosos do que o povo egípcio, o povo de origem egípcia. E foi nessa época que se levantou um faraó e pensou o seguinte: ora, eles são mais numerosos do que nós, se nós fôssemos os enfrentar, provavelmente perderíamos, se houvesse uma guerra aqui, provavelmente nós perderíamos. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que nós sejamos mais fortes do que eles. Então, nesse período, este faraó ele vai mandar que o povo de Deus, ele vai ordenar para que o povo de Deus seja afligido. Como? Com dura servidão.
ou seja, escravidão. Basicamente vai trabalhar, não sei, o que seria uma escravidão? Trabalhar 22 horas por dia? Dorme 2 e trabalha 22 debaixo do sol, enfim, trabalho pesado. Mas o povo de Deus, você já sabe, né? Quanto mais espreme, mais ele glorifica o nome do Senhor. Então o povo de Deus, ele continua se multiplicando, ele continua enchendo a terra do Egito de mais homens e mulheres de Deus. E o faraó ali fica indignado. E aí ele, daquela maneira em diante, daquele momento em diante, ele vai chegar para as parteiras e vai dizer o seguinte: olha, parteiras, vocês vão matar todos os homens, todos os bebês homens que nascerem desse aí que é o povo de Deus. E as parteiras, elas vão, mas elas não cumprem com a lei de Faraó, e os filhos homens continuam nascendo, porque elas temem a Deus, inclusive elas são abençoadas com isso. Eu estou só sendo bem rápido aqui, irmãos, porque a ideia é chegar rápido a Moisés para que a gente saiba o que acontece depois, tá? Mas tudo isso está na Bíblia, está em Êxodo, e é muito gratificante, é alimento para a nossa alma a leitura disso também, tá? Mas eu estou falando rapidamente só como um resumo. Então, novamente, não funciona para Faraó, as parteiras não fazem o que ele quer e os homens do povo de Deus continuam nascendo e se multiplicando e crescendo. E então, nesse ponto, Faraó ele emite um decreto, uma lei de que todos os filhos homens eles devem ser lançados no rio Nilo, ou seja, vão morrer, né? Você vai lançar um bebê no rio, ele não sabe nadar, ele mal sabe o que ele está fazendo ali fora, e eles vão morrer, vão perecer. E é isso que é feito. Todos, praticamente não, todos os filhos homens são lançados no Nilo e morrem. Menos um. O nome deste é Moisés. A história de Moisés é que Moisés, sendo do povo de Deus, foi colocado em um cesto e foi colocado no Nilo. Se você for analisar com a visão humanista ou a visão do homem, você pode pensar, o homem colocou ali no cesto porque talvez tinha alguma chance de viver. Tá? Essa é a visão humana de ver as coisas. Mas nós seguimos a Deus e Deus não depende do homem. Deus, quando Ele quer libertar o seu povo, Deus, quando Ele quer ensinar o seu povo e quando Ele quer perdoar o seu povo, Ele faz aquilo que parece impossível. E com certeza, eu não tenho dúvidas que ali foi a mão de Deus, não foi a inteligência do homem de colocar Moisés no cesto, nada disso. Foi com certeza porque assim aprouve pelo Senhor e assim Ele o quis e assim Ele o fez. E a vontade dele se cumpriu. Acontece que Moisés, dentro do cesto, aquele bebê dentro do cesto, ele é achado por uma egípcia, da casa de Faraó, e essa egípcia vai cuidar desse bebê e vai cuidar da criação desse bebê até que ele se torne um pouco mais adulto. Então é assim que Moisés vem ao mundo, né? E para ser usado pelo Senhor, como a gente vai ver ainda na história. Então, por que foi importante falar desses itens que se sucederam aqui nesse meio tempo? Tá? Para entendermos por que certas coisas se fazem necessárias hoje. Tá? Então a gente tem que entender o processo. Percebe que, só relembrando rapidamente, no início, Deus nos criou. E criou imagem e semelhança, rapidamente aqui. E o Senhor nos cria para se relacionar conosco. Mas aí vem Adão e Eva e peca, e pelo seu pecado entra a morte no mundo. Por isso todos nós pecamos, e assim fomos destituídos da presença do Senhor. Então agora, como nos relacionamos com Deus, como ter acesso a Ele, se estamos manchados pelo pecado e destituídos estamos de sua presença, né? Então nós vimos também que a morte, por esse pecado de Adão e Eva, reina dali em diante até Moisés. Por que até Moisés? Porque de Moisés em diante, Deus ele vai usar Moisés para libertar o povo do Egito
Ele vai usar Moisés para ensinar o povo sobre suas leis, para que o povo ande instruído e não perdido. E ele, através de Moisés, vai instruir o povo de como que o perdão seria estabelecido. Opa, agora nós temos um processo na qual o homem pode ser perdoado, ou seja, a morte reinou até ali, até Moisés, e a partir de Moisés, o Senhor ele vai estabelecer um plano para o qual o homem ali ele pode ser perdoado e sua alma não vai mais padecer, a sua alma não vai mais perecer, vai ter direito a uma vida eterna. Mesmo com natureza pecaminosa, vai ter direito ao perdão através de um processo. Exatamente esse processo de perdão, tanto no Antigo Testamento, que é exatamente essa história que a gente vai entrar agora, como o perdão do Novo Testamento, e como Jesus está como Jesus, ele é o perdão. Nós vamos ver isso no próximo episódio. Por enquanto, isso fez parte da história até aqui. Eu quis ressaltar o dilúvio, porque acredito que foi um fato importante que aconteceu na história do mundo. Deus aí quis destruir o mundo, porque era só morte, só erro e só sujeira, mas aí, por um homem, ele viu que, poxa, ele ainda está tentando. Acredito que vai haver homens que vão tentar ser justos e retos, então vamos tentar de novo, sabe? E aí Noé vai, e ele vai ter várias gerações até Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, que são pessoas justas e retas diante do Senhor, que também erram, porque a natureza é pecaminosa, mas que são justos e retos diante do Senhor. E exatamente esse povo de Deus, Moisés era parte do povo de Deus, e ele vai usar Moisés para instruir o povo quanto ao perdão. E isso vamos ver no próximo episódio. Eu quero agradecer muito a sua participação. Na verdade, eu peço que você leia a Bíblia, que você possa compreender um pouco mais dessas coisas, porque às vezes a gente só fica nesse de por que é assim, por que eu tenho que fazer isso agora, por que é assim hoje, e tudo tem um porquê, tudo tem um significado. O Senhor fez tudo com significado. E por isso que eu quis gravar esses vídeos, acreditando que é importante que entendamos das coisas que sucederam, para entender por que certas coisas, certos ritos, certos processos se fazem necessários. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a sua família, e abençoando tua casa cada dia, em nome de Jesus. Amém.